Não me liga. Alguém? Ô, Arthur. Oi. Oi. Qual que é o seu canal? Arthur Velho ou Arthur Tutu? Por que você... O Tutu? O 2. Tá, vamos se inscrever no meu computador. Tô aqui com a aula. É porque eu tenho um computador. Só pesquisa que eu posso fazer da minha mãe, no computador da minha mãe. Aí eu pego, vou lá. Bom Vocês dia, fizeram- pessoal. Vocês fizeram Bom inglês? dia. Tudo bem? É, sim. Vamos começar nossa aula. Livro didático, página 38. Livro didático, página 38. Vai corrigir dever para... Primeiro eu vou fazer a chamada. Tá bom? Enquanto vocês abrem o livro na página 38, eu vou fazendo a chamada. Ok. Certo? Alice, Andrei, Antoni, Oi. Arthur, Diego. Senhora, eu tô aqui, viu? Eu vi, Diego, Gabriele, Eu, Sara. certo? Giovana, Aqui. Júlia, João Pedro, Larissa, Presente. ok, Laura, Presente. Lívia, Presente. ok, Luíse, Presente. Maria Eduarda, Tá aqui. ok, Miguel, Nicole, Ricardo, Sara, Vinícius. Ok. Ontem a gente começou a estudar os polígonos. Lembram? Quem que se lembra o que é um polígono? Polígono é uma figura plana que uma não figura tem a plana forma que não tem vazada uma forma vazada. e é feita por segmentos de rata. E de vários lados, né? Ô, professora, Oi? eu não consegui fazer Tá, a gente vai fazer juntos agora. Tá, eu vou anexar aqui a tela do livro, a gente vai resolver junto, porque é didática. Didática a gente sempre faz junto, o CA também, mas didática sempre nessas aulas aqui. Deixa eu só tirar esse troço aqui que tá me incomodando. Tentando compartilhar aqui a tela. Ok. Estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Eu vou fazer de novo a chamada que eu tô vendo aqui alguns participantes a mais. Alice. Ok. Andrei. Oi. Tá. Arthur. Ainda não? Tô aqui, senhora. Tá. Gabriele. A Gabriele já tinha respondido. É Diego. Eu. Ok. Júlia.
João Pedro. Não. Daí depois, Miguel, Nicole, Aqui. Ricardo, Sara e Vinícius. Tá bom. Vamos lá. Na aula passada, a gente tinha estudado sobre os polígonos. E os polígonos podem ter vários lados e, dependendo dos lados, eles têm uma denominação. Então, 4 lados, quadrilátero, 3 lados é o triângulo, 5 lados o pentágono, 3 lados o hexágono e assim por diante. E a gente tinha aprendido um novo conceito, que é quando um polígono é convexo. Alguém lembra quando um polígono é convexo? Convexo é quando você pode fazer linhas dentro dele e as linhas não vão sair. Isso, e aqui, já nesse caso aqui dessa figurinha azul, é um polígono não convexo, porque começa já a passar por fora dele, da área externa dele. Muito bem. A gente fez aqui o exercício do material de apoio, e daí agora a gente vai fazer o número 1, a gente já havia feito, que é aquele que a gente recortou, né, as figuras e vimos as cores lá. Agora a gente vai fazer esse da bandeira do Reino Unido. Então, a gente tem vários países aqui, tá? E aqui a primeira pergunta que ele faz é assim: considerando o polígono formado pela Cruz de São Jorge na bandeira da Inglaterra, responda. Aqui, ó, Cruz de São Jorge, é essa figura aqui. Ele é convexo ou não convexo? Não convexo. Não convexo, muito bem. Porque as linhas passam por fora. Qual que é o polígono aqui? É a cruz. Qualquer 2 pontos que eu juntar aqui vai estar fora da cruz, não é? É. Então é não convexo, ok. A bandeira em si, a ilha não, né, Tora? Não, daí todos seriam, né? Quantos lados ele possui? 8. 8? Eu coloquei 12 pro Eu coloquei lado. 12 lados. lados. Por que é 12 lados, Gi? Porque tem aqui, eles contaram só os lados assim, só que tem as pontinhas assim também. É. Bom, Professora, eu contei. Então, né, Tora? Ó, eu contei, tipo, de um lado. Eu tem não que contei. contar todos os ladinhos, né, Ó, Arthur? Tora, Professora, tem eu a contei parte assim. de cima, a parte de baixo, a parte do lado e a parte do outro. Mas eu não contei no É. meio. Eu não Fala contei- lá, Arthur. O Arthur estava explicando também. eu não Fala lá contei- como você fez, Arthur. Professora, eu tipo, só fui pegando pelos cantos. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 lados, tá? Como podemos denominar esse polígono? Se ele tem 12 lados. Decágono. Unidos é decágono. É decágono. Dodecágono, tá? Dodecágono. Dodecágono, muito bem. Olha lá. Dodecágono ou polígono de 12 lados, certo? Vamos para a letra B. Diz o seguinte. Eu não vi a letra A, eu tô falando alguma coisa aqui com a minha mãe. A letra A é não convexo. Letra B. A Cruz de Santo André, na bandeira da Escócia, dividiu o plano em 4 polígonos azuis. Então, a Cruz de Santo André é essa aqui, tá? Ela dividiu o plano em 4 polígonos azuis. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Tá? Quantos lados tem cada um dos polígonos azuis? 6. 3 Três lados cada Ou um. seja, 1, 2, 3. Aqui de novo. 1, 2, 3. Cada lado, cada divisão dessas do plano aqui tem 3 lados. Muito bem.
E como eles se denominam, então? Polígono de triângulo. Triângulo. Eu tenho aqui 4 triângulos azuis. Muito bem. Tá? Então, aqui, para quem não pegou a resposta, vou aumentar um pouco isso aqui, porque quando é do livro, a letra fica tão pequena. Ô, Pro, sabe a última bolinha da A? Sei. Qual que é mesmo? Tá aqui na tela do decágono. Ah, tá. Eu tô olhando pro livro. Ok. Letra C. Observe o polígono formado pela cruz de São Patrício. 16 lados. Deixa eu achar aqui. Tá aqui ela, ó, essa vermelha, São Patrício. Quantos lados tem mesmo, Arthur? 16. 16, muito bem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muito bem. Qual é o nome dele? Eu não achei, não. Pode ser 16. Hexágono. Ah, eu não sei falar isso aqui. Hexágono é com 16. Pode ser, coloca assim, 16 lados. Porque lembra lá quando a gente viu assim que quando a gente cita, bem lá embaixo na página 37, quando eles passam muito lá dos 15 lados, a gente pode nomeá-los apenas citando a quantidade de lados. Olha, vira a página na página 37. Vamos ler o último parágrafo. Quem pode ler para mim o último parágrafo? Pode ler. Ainda outros nomes de polígonos: 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono, 13 lados, tridecágono, 14 lados, tetradecágono, 15 lados, pentadecágono, 20 lados, icoságono. Podem ser também nomeá-los apenas citando a quantidade de lados, por exemplo, polígono de 17 lados. Então, aqui a gente também pode dizer, no caso da cruz de São Patrício, que é um polígono de 16 lados, sem problemas, ok? Mas para quem quer escrever mesmo o nome dele, é hexadecágono. Hexadecágono ou polígono de 16 lados, ok? Dúvidas sobre esse exercício? Não. Ô, Pro, eu tô com uma dúvida, mas não é sobre exercício. Mas pode perguntar. Pro, quando a gente não sabe o nome de algum polígono, a gente só pode colocar o nome dos lados ou tem que ser o nome do polígono? Ah, pelo menos, digamos assim, até o 10 tem que saber, né? Se é um pentágono, um hexágono. Ali da tabela, sabe a tabela da página 37? Até o 10 ali, até o 10 tem que saber o nome dele mesmo. Mas a partir do 10 pode dizer 16 polígono de 16 lados, entendeu? Entendi. Tem um parafuso aqui da minha cadeira. Espero que eu fique sentada até o final da aula. Não teremos uma cena da professora caída na cadeira. Ah, esse é cômico, né? Trágico, para não dizer cômico. Vamos lá. No número 3, lá da página 39, diz para completar a tabela. Primeiro ela pede o número dos lados, depois pede os vértices e depois pede o nome. Então, nesse primeiro caso aqui, quem que são os vértices desse polígono? O A, B, C e D. Isso, são os cantinhos, né? O A, B, C, D e E. Quem são os lados? O segmento de reta AB, o BC, BC, o CD, D, o ED, D e o EA. isso mesmo. E aqui a gente está falando de qual polígono? Pentágono. Pentágono, porque tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 segmentos de retas, tem 5 lados. Vocês concordam que o número de lados tem que bater com o número aqui de segmento de reta, não é?
E o de baixo, o que que é? Que polígono é o de baixo? Octágono. É um octágono. Octógono. Muito É bom. octógono. Octógono. Tá? Não é octá. Octógono. Quem são os vértices? São as letras mais A, B, C, D, A, E, F, G, H. até o H. Doutora, deixa eu fazer essa coisa aqui, porque senão eu não vou conseguir. Desculpa, eu não entendi. Só deixa eu fazer esse desenho que tá aí, porque senão eu não vou conseguir lembrar. Porque Pro, eu fiz outro desenho. sim, tem várias formas de fazer um octógono, né, pessoal? Não necessariamente precisa ser que nem esse aqui. Um octógono pode ser também assim, ó, que nem tá mostrando aqui, ó. Fiz assim, senhora. Tudo Fiz bem, quase, Pro. tá certo também. Porque o importa é que tem que ter 8 lados, tá bom? É que eu prefiro saber. E depois tem que dizer os segmentos, que nem no meu caso aqui, AB, BC, DE, EF. Mas vai ser igual, porque vão estar um ligados no outro, tá? Eu tinha esquecido, acabei de botar. Isso. Ok. Depois, na número 4, diz o seguinte: as superfícies das embalagens a seguir têm a forma de polígonos. Daí ele mostra essas caixinhas aqui. Isso aqui é legal fazer quando a gente tem as caixinhas mesmo, sabe? Tem ali até tem um QR Code, né? Aqui tem, mostrando como é que faz. Eu não sei se vocês chegaram a acessar. Professora, é pra fazer esse? Não, eu acho que eu não pedi para fazer, né? Mas eu só vou... Não, pediu a página inteira. Não pediu Não nada. pediu. Pediu não. Ela pediu a É 39. que depois no ClassUp eu não incluí ele, mas não tem problema, eu só vou mostrar para vocês saberem. Aqui, ó, diz que aqui a gente tem esses polígonos, que são umas caixinhas. Por isso que eu não botei, porque eu achava que é melhor ter as caixinhas, sabe? Mas se vocês tiverem um tempinho no final de semana e quiserem associar, Vai ser difícil. eles Doutora, abrem. tem como fazer, né? É muita coisa que vocês têm para fazer no final de semana, né, Nicole? QR Code aqui, ele mostra um videozinho abrindo as caixinhas. E daí ele pergunta quantos e quais polígonos é possível identificar em cada uma dessas superfícies. Então, na letra A, a gente vai ter um quadrilátero, porque a gente vai ter esses 3 lados mais esse retângulo. Depois, na letra B, é um quadrilátero com 4 triângulos, que é a pirâmide, uma atrás, 2 do lado e uma na frente. E aqui a gente tem um hexágono com 6 quadriláteros, tá? Ele vai mostrar também. E depois, tem esse videozinho, é bem legal para quem se interessar. E depois ele pede, desmontando a embalagem A, descartando as abas da colagem, a gente obtém esse aqui. E daí ele pede para a gente desmontar a embalagem B e C. E fica nesse formato, tá? Desmanchando a pirâmide, que é o que a gente tem aqui, um quadrilátero, que é a base da pirâmide, e os 4 triângulos. E aqui a gente tem 6 quadriláteros e as 2 bases aqui a de cima e a de baixo do hexágono, tá? Mas esse negocinho aqui é bem bom, ele explica direitinho abrindo as partes, sabe? Tá? Para quem quiser fazer, fica à vontade. No meu livro não tem esse código. Não tem? Não. Não, Pro. No meu. Não tem. É só o da professora, porque tá de azul. Ah, entendi. Senhora, o nosso não tem. É por isso que eu pedi para não fazer, porque isso aqui o legal é abrindo as caixinhas, sabe? Para ir enxergando, sabe? Vamos lá. Depois, na outra página, diz assim: o origami, segundo o dicionário Aurélio, é a arte japonesa de dobrar papéis, de modo a criar formas delicadas e poéticas de animais, flores, etc. Então, ele mostra aqui as diversas... Deixa eu diminuir aqui, já pode... Isso daí que eu não consegui fazer. Então, aqui também é um trabalho artístico, né?
aqui, qual é o formato da folha de papel iniciada, usada inicialmente? Aqui Quadrado. é um quadrado, né? É o número 1 aqui, é um quadrado, tá? Daí depois ele vai fazendo as dobraduras, ó. Ele já dobrou aqui e agora a próxima parte vai fazer aqui as orelhinhas do gato. Aí depois ele vai fazendo as dobraduras, tem todos os passos aqui embaixo, tá? Daí ele pergunta assim, no passo 8, que é o próximo que a gente faria. Qual que é o polígono que foi usado para representar as orelhas dos gatos? O polígono é esse das orelhas dos gatos. Hexágono. Triângulo, né? Triângulo. Ah, não, triângulo. 3 lados, triângulo, né? E qual que é o nome do polígono representado por essa linha tracejada? Daí sim. Hexágono. 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 Ok? E daí depois tem todos os passos ali, como que faz ali. Ó, se vocês Eu já fiz isso, Sônia, na escola. Se vocês quiserem anotar os passos, depois vocês podem fazer, ó, porque daí, ó, primeiro a gente tem que ver uma folha de papel sulfite, né? Depois a gente dobra em forma de quadrado, ali tem todos os passos, tá? É que isso pra gente fazer em aula, a gente perderia muito tempo, sabe? Uhum. Tá? Eu já fiz isso na escola, Sônia, só que era diferente. Entendi. Certo? Eu Agora. tentei fazer em casa. Não sei fazer origami, Sora. Oi? Ah, não, não era diferente, não. Não sei fazer origami. Sabe? Não sei. Não? É uma arte Eu japonesa. sei fazer alguns. Ok, vamos lá para a nossa página 41, pessoal. A gente vai começar estudando triângulo. Triângulo. A gente olhando aquela figura ali, ó. Quantos triângulos será que tem ali naquela lousinha verde? 1, 2, 3, 4, 6. 6. 6. Sei. 10. Ah, poxa, minha massa tá no chão. Tudo bem? Então, vamos lá. Observe, aqui, ó, vamos para aqui, ó, o que interessa. Os triângulos podem ser classificados utilizando os seguintes critérios. Triângulo escaleno, triângulo isósceles e triângulo equilátero. Vocês sabem a diferença deles? E um é mais largo, o outro é do jeito de São triângulo. duas formas o outro é em dele. pé. Eles são São de formas diferentes, né? eles são De formas diferentes. conformes. Só que todos têm 3 lados. Isso, todos têm 3 lados, mas como que a gente classifica qual é o escaleno, qual é o isósceles e qual é o equilátero? É pela medida dos lados. Então, se a gente tem 3 lados iguais, a gente vai dizer que é um triângulo equilátero. Ó, tá escrito aqui, quando tem os 3 lados congruentes. Lembram que essa palavra congruente em matemática significa igual. Então, quando a gente tem os 3 lados congruentes, a gente vai ter um triângulo equilátero. Quando a gente tiver 2 lados congruentes, que nem no caso aqui dessa figura, os 2 lados iguais são qual? O que tem um Então, risquinho. É esse e esse. Assim. Isso, é a altura aqui do triângulo e a base, onde tem um risquinho e outro risquinho. Então, significa que esses 2 lados são iguais. E quando a gente tiver um triângulo escaleno, nenhum dos lados são iguais, ó. Um mede um risquinho, o outro 2 risquinhos, o outro 3 risquinhos. Entenderam a simbologia dos risquinhos? Quando é igual, eu tenho um risquinho em cada lado. Quando eu tenho 2 lados iguais, eu tenho 2 risquinhos em cada lado. Professora, e o triângulo Isósceles. ele faz um ângulo de 90 graus. Não necessariamente, tá? Aqui nesse caso, sim, mas não necessariamente. Eu posso fazer um triângulo isósceles dessa forma aqui, ó. Professora, eu acho que eu falei a resposta muito antes. Não, mas ele não necessariamente tem que ser um triângulo retângulo, tá?
com 90 graus. Um triângulo isósceles, ele pode ser assim, ó. Ele ter esses dois lados iguais e a base ser diferente. Ele não é retângulo. Tá, pessoal? Um triângulo isósceles pode ser assim também. E aqui eu tenho dois lados iguais e aqui a base é diferente, tá? A figura que eles mostraram ali, sim, é retângulo. Mas a gente não precisa associar esse ângulo de 90 graus a isósceles, porque eu posso ter triângulos isósceles que não são 90 graus. Ok? Com o auxílio de uma régua, meça os triângulos desta imagem aqui, ó, que tá aqui embaixo. Espera aí, deixa eu puxar meu fresquinho aqui. Esse triângulo aqui, ó, meça agora os triângulos desta imagem e cite o que pede. Pede ali 2 triângulos escalenos. Como que vocês vão me dizer? Ah, um dos triângulos escalenos é o ABC. Estou dando um exemplo. Ó, um triângulo escaleno é o CGF. Então, tem que colocar as letras deles, de quem é escaleno, de quem é isósceles e de quem é equilátero. Mas como é que a gente vai fazer esse exercício? A gente tem que medir para saber se tem as mesmas medidas, não é? Daí a gente precisa de uma régua. Então, comecem pelo triângulo de fora, ó. O triângulo ABC, quanto que mede? Vamos fazer juntos. Eu vou pegar minha régua aqui também. A régua aqui tem perna. Achei. Ó, no meu livro, o triângulo ABC mede 4,2. Oi. Você tá falando do ABC dessa imagem aqui de cima? Ó, vamos lá. O triângulo ABC é esse bem de fora, ó. A, B, C. Se eu medir o lado AB, o lado BC e o lado CA, o meu é 4,2. E o de vocês? Meu também. Tá. Também. E todos os lados são iguais. Então, eu posso dizer que o triângulo ABC, ele é um triângulo Equilátero. equilátero, porque eles têm os 3 lados iguais. Então, o ABC, que é esse aqui de fora, é um triângulo equilátero. Então, lá na letra C, eu já vou escrever ABC, porque eu sei que o ABC é um equilátero. Ok? Agora, a gente vai medir esse triângulo que é aqui de cima, ó. Essa põe o CEF. Vamos medir. Quanto que deu a medida? O qual para G? C, Não. C, G. F. C, Deu 2 assim, e na base deu 1. na minha C, de E até F deu 1? Não, de E até F não. É que eu fiz G, G e C. Ah, tá. Mas eu tô falando agora, ó. C e F. C, E até F. Quanto que mede cada lado? Larissa, dando você aqui. mediu os... Mede 2 assim e a base 2, alguma coisa. 2,2G. Isso, mas todos os 3 lados têm a mesma medida. Então, eu também posso dizer que o CEF é um triângulo equilátero, ok? Então, lá em triângulo equilátero, vocês escrevam CEF, tá? Agora, a gente vai medir esse outro triângulo interno aqui de baixo, ó. ABG. ABG, vamos ver os lados. O A até B a gente já sabe que mede 4, alguma coisa. E o G até o B? É 2, quase 2,7. E o A até G também 2,7. Então, como é que eu posso classificar o triângulo ABG?
Um triângulo isósceles. Isósceles, muito Isósceles. bem, porque ele tem dois lados iguais. Quais são os lados iguais dele? O AG e o BG. Muito bem. O A até G e o G até B são iguais, mas o AB é diferente. Então, ele é um isósceles, ok? Daí, depois eu tenho vários triângulos ali para medir. O AGE, que é esse aqui de fora. AEG, que a gente vai medir agora. AEG. Ó. É um escaleno. Deu 2, depois deu 1, e agora aqui a diagonal dá 2,5. Então, as três medidas são... Isósceles. Então, a gente vai dizer que o triângulo AEG é um escaleno. São as três medidas diferentes. Depois, o ACD. É um escaleno. Escaleno também. Escaleno. Esse triângulo aqui, ó. ACD. Tá? ACD. Agora, o ACG. ACG também é escaleno. Já dá para ver sem precisar medir, né? Depois, o ADG. ADG, que é esse triângulo retângulo. Escaleno, senhora. Escaleno, viu? A gente tem triângulo retângulo também escaleno, porque eles podem ter medidas diferentes. E na borracha? E o BFG, Escaleno. esse mesmo, que é o mesmo desse AEG, né? Só que está do outro lado. Então, os triângulos AEG, ACD, ACG, ADG, BGF, entre outros aqui, são escalenos, tá? Então, a gente classifica um triângulo quanto à medida dos seus lados dessa fórmula. Se tiver 3 lados iguais, equilátero. Se tiver 2 lados iguais, isósceles. E se tiver os 3 lados diferentes, vai ser escaleno. Outra classificação que a gente pode dar para os triângulos é em relação aos seus ângulos. A gente estudou, né? O que é um ângulo reto, o que é um ângulo agudo, o que é um ângulo obtuso. Alguém lembra o que é um ângulo agudo? Um ângulo menor que 90 graus. Isso, muito bem. Menor que 90 graus. E o ângulo obtuso? Maior que 90 graus, menor que 180. 180. Maior que 90 graus e menor que 180, porque quando chegar em 180 é raso e quando for 90 é o ângulo reto. Então, em relação à medida dos ângulos, quando for um ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus, que a gente vê esse quadradinho com um ponto dentro, a gente chama triângulo retângulo, tá? Quando a gente tiver os 3 ângulos agudos, ou seja, menor que 90 graus, a gente chama esse triângulo de acutângulo. De agudo, acutângulo. E quando a gente tiver pelo menos um ângulo obtuso, que nem aqui, que está entre 90 graus e 180, que é o 123, a gente vai chamar esse triângulo de obtuso, ok? Em função dele ter um ângulo obtuso. Obtuso. Oi? Do triângulo acutângulo, Tá. tem a possibilidade de um deles não ser, agudo? Não. Não, nenhum. Tem que ter os 3 ângulos agudos. Mais tarde, a gente vai entender, quando vocês estiverem já no 7º ano, que acho que, eu não sei se não pega um pouco ainda esse ano, que a medida interna, a soma dos ângulos, sempre tem que fechar 180. Então, não tem como ser maior que isso. Tá? Porque se passar algum de 90, a gente já não vai mais caber 180 aqui dentro, tá? Então, tem que ser os 3 ângulos agudos, tá? Aqui um ângulo reto e aqui um ângulo obtuso, certo? Dúvidas sobre isso?
Ok. Vamos lá. Além, aqui mostra um exercício que é bem para ver aqui onde está o ângulo obtuso, ângulo com uma seta, tá? Então, diz assim, o artista inglês Josh Brian faz criações de retratos à mão utilizando caneta de ponta fina. Seus desenhos são formados geralmente por triângulos, então podem ver aqui que inclusive o cabelo aqui está cheio de triângulos. Nessa figura, ele utilizou os mais variados tipos de triângulos para representar o ator John Depp, famoso por seus personagens Chapeleiro Maluco, Capitão Jack, entre outros. Observe os triângulos, de acordo com a classificação deles, quanto à medida dos ângulos. Indique um triângulo obtusângulo com uma seta. O que é obtusângulo mesmo? Com ângulo. Acho que 90 Ele e é quando for 90. maior Você que tem que falar 90, menor que 180. Professora, é em cima do olho dele. É, aqui assim, isso mesmo. Aqui a gente tem um ângulo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar o ângulo aqui. Com essa minha super canetinha. Aqui a gente tem um ângulo maior que 180, tá? Aqui. Ok. E um acutângulo, que sejam os ângulos agudos. Eu marquei esse aqui, mas tem outros, ó. Que aqui os ângulos são todos agudos. Tá? Aqui do lado do nariz dele. Certo? Ângulos agudos, tá? Daí, depois também, se vocês quiserem fazer ou criar uma figura somente com os triângulos, a letra C pede, agora não. Ok. Além dos lados e dos ângulos, existem outros elementos do triângulo, como as alturas dele. A altura de um triângulo é o segmento perpendicular, perpendicular a um lado ou o prolongamento que tem, por exemplo, de um vértice oposto, como é o caso aqui, ó. Eu pego o vértice, prolongo e vou lá na outra metade da base do outro triângulo. Então, essas são as alturas dos triângulos, pessoal. Vejam só. Ele tem que estar sempre 90 graus? Se for um triângulo equilátero, vai ser sim. Que nem Professora? é o caso, mas não necessariamente. Oi. Professora, Oi? pode pedir para Giovana tirar um pouco a boca, um pouco de perto do fone, porque fica um pouco do negocinho que fala, por favor, porque faz Você se incomoda vento. com isso, Ricardo? É que fica com vento aí, eu tô com um negócio alto aí. Tá bom. Só isso. Vamos lá. A altura do triângulo, vamos por que importa aqui, ó. A altura do triângulo, então, vejam que eu posso não necessariamente ser assim na vertical, que nem tá aqui no primeiro caso. Eu posso ter a altura do triângulo assim, ó. Que nem aqui do vértice B, ou aqui, tá? Então, não necessariamente precisa sempre ser a altura tá na vertical, não necessariamente. Então, olha só. Como são representadas as três alturas quando o triângulo é retângulo? Eu posso ter essa altura, mas se esse triângulo tiver com essa parte aqui em pé, por exemplo, eu vou fazer aqui ele em pé. Se ele, por exemplo, tiver assim, assim. E assim, se esse mesmo triângulo ali de cima tiver assim, eu posso dizer que essa aqui, ó, a altura 2, que está desenhada aqui no livro, essa aqui é a minha altura 2. Essa que eu risquei aqui do lado é a minha altura 2 e essa aqui é a minha altura 1, tá? Essa aqui é a minha altura 1. Então,
Tudo é altura, depende do jeito que eu botar esse triângulo. Se eu botar ele com esse lado AC para baixo, assim, eu também vou ter um triângulo retângulo. E daí eu vou ter a altura assim, ó. Aí que tá, que eu não vou conseguir fazer tracejado. Mas a altura vai ser assim, ó. Essa também é a altura, que foi esse desenho que ele fez aqui da altura 3. Então, Aham. aqui é o 3. Aqui é o 2 que eu fiz. E aqui é o 1, os lados dele. Então, essa altura 3, se eu virar esse triângulo dessa forma que eu desenhei aqui embaixo, isso aqui a minha altura passa a ser na vertical. Mas aqui ela não está na vertical. Ela está inclinada, depende do jeito que eu ponho esse triângulo. Se eu virar o segmento AB para base, se eu botar o AB para base, a minha altura vai ser o segmento BC. Que é a altura 2 aqui, ó, BC. Tá aqui ele, meu ângulo reto tá aqui. Certo, pessoal? Não necessariamente a altura tem que ser sempre na vertical, certo? Olha aqui nesse segundo caso, ó. Isso aqui também vai ser a altura. Aqui, se eu prolongar uma reta aqui do segmento CB e do segmento A até D, eu também vou ter outra altura, ok? Porque isso aqui é a altura desse triângulo tracejado, certo? Então, a gente pode classificar também os triângulos conforme as suas alturas, certo? E a gente vai ver como. Deixa eu apagar. Vamos lá para a página... Ué, cadê o de... Ó, então, se o triângulo... Ah, tá, eu já falei isso. Desculpa. Agora a gente vai fazer esses exercícios aqui, ó. Oi? Eu disse aí. Eu não entendi. Eu disse aí. Ok. Vamos fazer o exercício número 1 e o 2 aqui dessa página, tá? Diz assim. Com o auxílio de régua e esquadro, faça o que se pede. Então, a gente tem que traçar uma reta R paralela ao segmento AC. Então, em primeiro lugar, que vocês vão fazer aqui, é traçar uma reta. Olha aqui o segmento AC, ó. A até C. Vocês vão traçar essa reta aqui, ó. Não tem altura, tá? Mas ele tem que passar pelo D. Então, a reta paralela ao segmento AC. Lembram o que é paralela? Sim. Tem que, não pode se cruzar, né? Então, paralela a AC, eu vou formar essa reta aqui, que no meu livro aqui está em azul. E ele tem que passar pelo pontinho D, ok? Traçaram? Ó, traça essa reta paralela ao segmento AC, passando pelo pontinho D. A gente tem que ler bem o enunciado, tá? Depois que vocês fizeram isso, vocês vão traçar uma reta S perpendicular a AC. O que é perpendicular mesmo? Perpendicular é quando se cruza. Se cruzam. Agora, eu vou traçar a reta S, tá? Ou seja, ela vai ser perpendicular ao segmento AC, ou seja, tá aqui ela, ó, tô mostrando com o mouse a minha reta S. E ele tem que passar pelo A, diz ali na letra B. Tem que passar em cima do pontinho A, ok? Então, a gente já traçou a reta R, que é essa horizontal, e a reta S, certo? Daí, na letra C, diz assim, trace a reta T paralela a BD,
BD é essa aqui. Então, eu tenho que traçar a reta paralela a BD, mas que passe pelo ponto C. Então, vocês podem usar o esquadro aqui, ó, para fazer a reta paralela, tá? Vocês peguem a régua, coloquem no segmento AC, usem o esquadro e vão indo até traçar, passar pelo ponto C uma reta paralela. Conseguiram? Eu consigo. Posso ver? Mostra para mim, Antoni. Só que eu fiz tudo já. Bota mais aberto o teu livro, senão eu não enxergo. Tô enxergando. Professora, eu consegui. Isso mesmo. Eu consegui, professora. Deixa eu ver, Arthur. Ô, professor, Isso mesmo, Arthur, bem certinho. Consegui. como que eu não tinha esquadro, eu fiz de régua. Tá, Eu fiz de régua. tá bom. Ô, Sora, Andrei conseguiu fazer? Ó, a Sara tá doente? Ela faltou todas as aulas. Oi, senhora, eu consegui. Tá. Muito bem, Gi. Quem tá doente? acho que é a Sara, porque ela faltou todas Não, as Pro, a aulas. Sara, ela falou pra mim hoje que era pra mim te avisar que hoje ela não ia vir na aula porque ela tava com dor. Tá bom. Tudo bem. Mas Ô, ela... Sora, o meu. Mas todas as aulas ela não vem? Eu não sei se tá certo, eu acho que tá. Deixa eu ver. Tá bem certinho. Isso aí, tá bem certinho. Só que aqui, ó, é bom fazer com esquadro, que daí fica bem paralelo aqui. Você conseguiu fazer, Laura? Consegui. Tá. Quer me mostrar? Sim, pode ser. Peraí. Isso, bem certinho, Laura. Luiz, conseguiu fazer? Sim, Pro. Deixa eu ver. Vou te mostrar aqui. Isso mesmo, bem certinho. Então, tá. Agora, vocês já traçaram o segmento CD desse triângulo aqui? Já. É a letra D, né? Letra D, trace o segmento CD e pinte. Pode pintar com a cor que vocês quiserem o polígono. Ah, era pra pintar? Na letra D diz o seguinte: trace o CD, pinte o polígono BCD. O meu aqui Eu já é de risquinhos, mas vocês façam como vocês preferirem. É porque o seu não tem como pintar, né? Agora vocês me digam, como a gente pode classificar? Em primeiro lugar, que polígono é esse? É um polígono. Triângulo. Como a gente pode classificar ele? Quanto à medida dos lados? Triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Triângulo isósceles. Não, triângulo isósceles. Ainda mais. Triângulo isósceles. Para ser equilátero, ele tem que ter Triângulo escaleno. igual. Escaleno. É porque Escaleno, a B e a D tá um pouquinho para dentro. Exatamente, pessoal. Eles não têm os três lados iguais. Para ser equilátero, tem que ter três lados iguais. Para ser isósceles, tem que ter dois lados iguais. E se a gente medir bem certinho com a régua, nenhum lado é igual, a menos que a sua paralela não ficou bem paralela, tá? Mas não mede aqui lados iguais, não, nem dois não são iguais. O meu ficou certo quando eu pintei, ó. Sim, bem certinho. Então, pessoal, em relação à medida dos lados, ele é um triângulo escaleno. E em relação aos ângulos? O que a gente tem de ângulo aqui? A gente tem dois obtusos, eu acho, e um agudo. Eu acho, não tenho certeza. Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho um ângulo aqui. Olha lá, o obtuso tem que ser maior que 90. Aqui e um aqui.
Que ângulos são aqui? São todos ângulos agudos. São todos ângulos agudos, menor que 90 graus. Porque se o ângulo... Eita, era? Então, Pro, é um triângulo acutângulo. Isso. Para mim ter um ângulo de 90 graus, pessoal, eu tenho que ter essa abertura aqui, ó, de formato de um L. Ali é menor que um L, todos eles. Então, é menor que 90 graus. Se é menor que 90 graus, é agudo. Então, classificando esse triângulo, ele é, na medida dos ângulos, ele é um acutângulo. Ok? Escrevam aí, é um triângulo escaleno e acutângulo. Agora, a gente vai marcar P, marque P na interseção das retas R e S. Aqui, ó, é a interseção da reta R e S, tá? Olha lá o P, R e S, e aqui também. Então, chama esse aqui de P e esse ponto aqui de G, tá? Escrevam lá, P. Ô, Tora, G. eu queria ver a bolinha da letra P, né? Da letra E, no caso. A gente está fazendo agora? Ah, tá. Eu estou pedindo para vocês marcarem o P aqui na intersecção dessas duas retas e o ponto G. É isso que eu acabei de dizer. Ok. Depois de marcar isso, responda. Qual é o polígono ACGP? Que polígono a gente formou nesse quadradão aqui, assim, ó? Um quadrilátero, Pro. Quadrilátero. Muito bem, porque a gente tem 4 lados. Quais são os segmentos de reta desse quadrilátero? O AC, CG, GP e PA. e GP. Isso. PA. Muito bem, é um quadrilátero, tá? Ok. Agora, nesse número 2 diz assim: considere que os triângulos a seguir foram construídos em malha quadriculada com quadradinhos de 1 centímetro de lado cada um. Então, cada quadradinho mede 1 centímetro. Então, de acordo com os triângulos que a gente tem aqui, a gente vai classificar o triângulo A, F e G, cada um desses triângulos aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I, conforme a medida dos lados. Ou seja, eu vou dizer se é equilátero, isósceles e escaleno, e vou também classificar eles em relação à medida dos ângulos. Eu vou dizer se é um acutângulo, se é um obtusângulo, se é um retângulo, ok? Podem fazer. Feito? Classificaram os triângulos? O triângulo ABC, o que ele é? Um triângulo? Em relação às medidas. Como? Escaleno. Ele não tem nenhuma medida igual, não precisa nem pegar régua, né? Basta contar os quadradinhos, ó. A altura dele tem 4 quadradinhos.
A base dele tem 5 quadradinhos. E aqui a diagonal, a gente não pode dizer que a metade aqui mede 1, tá? Por causa Ô, do senhora, a altura final nunca é dele. igual à altura ou à base do quadradinho. Não esquece. Ok? Depois o triângulo DEF, o que ele é? Equilátero. Equilátero, muito bem. Miguel, o triângulo GHI, ele é o quê? O CHI, Pro? O GHI. Ah, o GHI, ele é... Agora, cadê? É equilátero. O GHI, ele é isósceles. Eles têm esses dois lados iguais e esse aqui diferente. Isósceles é quando a gente tem dois lados iguais. Equilátero é esse do meio, que tem os 3 lados iguais, ok? Então, a primeira da tabela é isso ali. Agora, em relação à medida dos ângulos. Duda, esse triângulo ABC, qual que é a classificação em relação aos ângulos? Ai, sim, que eu esqueci de anotar. Oi? Eu esqueci de anotar. Mas olhando aqui, ó, em relação à medida dos ângulos, qual que vai ser? Parece... Deixa eu ver. 90 graus. 90 graus. E 90 graus é um ângulo reto. Reto. Como é que a gente dá o nome pro triângulo, então? Triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Era para a Duda falar, tá, pessoal? Quando eu chamo o nome, é a pessoa que fala, tá? Quando eu pergunto assim, num geral, qualquer um de vocês pode falar, ok? Vamos fazer esse combinado, se ainda não tinha ficado claro. Pode parar de riscar minha tela, por favor? Obrigada. Ok, então aqui a gente tem um triângulo retângulo. Ok. E aqui, Ricardo, qual que é a classificação em relação aos ângulos desse triângulo equilátero? Ricardo? Ricardo, você está aqui? Não? Certo, não está. Lívia, qual que é a classificação dos ângulos desse triângulo equilátero? Do F, do D, do E, Pro. Isso, do D e F. Calma aí. É 90 graus? Não. 90 graus é quando é assim, em formato de L, tá, Lívia? Aqui a gente tem ângulos menores que 90 graus. Eles são ângulos agudos, ó. Todos eles são menor que um L. Todos eles são menor que 90 graus. Quando eu só tenho ângulos agudos, Lívia, qual que é a classificação que eu dou para o meu triângulo? Larissa, você consegue ajudar? A classificação é um triângulo acutângulo. Acutângulo. Quando a gente só tem ângulos agudos, é acutângulo. Muito bem. João Pedro, está não? João Pedro? Também não? É só o pessoal que não chama, que não atende, não falta, tá? Ok. Diego, qual que é a classificação desse ângulo GHI? Oi? Ele é acutângulo? Acutângulo, muito bem, Diego. Eles têm ângulos menores que 90 graus. Eles têm ângulos agudos. Ok, pessoal? Quando tem menor que 90 graus, é ângulo agudo. E agudo é acutângulo.
Quando é maior que 90 e menor que 180, é obtuso. E quando tem o ângulo reto, é um triângulo retângulo. Então, quem não preencheu a tabela, seja por qual for o motivo, está aqui. Ok? Pessoal, ali na letra B, pede para responder as questões. Primeira bolinha. Qual a altura do triângulo ABC em relação ao lado AB? 2 centímetros. Quanto? 2 centímetros. Olha só, se o meu lado é o AB, ou seja, se a base é AB, a minha altura é o segmento BC, tá? A altura desse triângulo é BC. Certo, pessoal? Porque é como se eu fizesse isso aqui com ele, ó. Ele está pedindo para mim ler. Aqui é o meu segmento AB. E ele está pedindo para mim medir a altura do segmento, da altura desse triângulo em relação ao AB. Tá? Então é 2,5? Quantos quadradinhos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aqui, ó, é o meu segmento BC. Eu só botei esse triângulo em pé para vocês conseguirem enxergar melhor. Lembra que eu falei, a altura nem sempre é o que está na vertical. Depende o que ele pediu. Ele pediu em relação à altura em relação a AB. Então, se a minha base é AB, a minha altura é o segmento de reta BC. E se eu for medir quantos quadradinhos tem no BC? 5. E quanto que é cada quadradinho, disse aqui? Cada quadradinho mede 1 centímetro de lado. Aqui é meu ângulo reto. Tá? Então, na primeira bolinha, a altura é a do lado BC, que é 5 centímetros. Tá bom? Alguém não entendeu? Eu, Sora. Quem? O Antoni? Vamos lá. Antoni, olha só. Ele está pedindo, na primeira bolinha, qual a altura do triângulo ABC. Então, a gente está falando desse triângulo aqui, em relação ao AB. Quando ele fala em relação ao AB, é porque o AB é a base. Então, qual que é a altura? Olha assim, de cabeça virada, assim, ó. Se a altura é AB, se a base é AB, quem que é a altura? É o BC. Eu só botei ele em pé. Tá? E o BC mede 5 quadradinhos, ou seja, 5 centímetros, porque o enunciado me disse que cada quadradinho mede 1 centímetro. Certo? Ah, bom. Aqui, ó, considere que os triângulos a seguir foram construídos em malha quadriculadas com quadradinhos de 1 centímetro de lado. Então, cada quadradinho mede 1 centímetro. Segunda bolinha. Vou fazer essa pergunta agora para o Arthur. Quanto mede aproximadamente a altura do triângulo DEF? Ou seja, esse triângulo do meio em relação ao lado DE. Você fez, Arthur? 5 triângulos. Quanto? Eu não te ouvi, porque tem um outro barulho junto. 5 quadradinhos. Eu acho que tem 1, 2, 3, 4 e um pouquinho. 4,2, 4,3, não é? Olha lá, Arthur, quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4 cheio. E bem pouquinho do outro. 4,2. 4,3, por aí. Ok. Tá? Que é o lado BC. Deixa eu apagar essa encrenca aqui. Certo? E a altura do triângulo GHI, Gabriele? Qual que é a altura desse triângulo aqui? 1 minuto, Pro. Sim. É que eu tô arrumando aqui um negócio. Tudo bem. Qual que é a altura dele? Mede aí pra gente, nem precisa medir, é só contar. Qual é a altura do triângulo GHI?
GHI, Pro? Pro, GHI? GHI, esse tem todo o triângulo aqui. Senhora, é 4? 4, tem 4 quadradinhos. Cada quadradinho mede 1 centímetro. Então, pessoal, é 4 centímetros. Olha lá. Quem não pegou, quem quer corrigir, por favor. Calma aí, Sara. Eu tô calma, eu espero. Tô Vou calma. abaixar um pouquinho aqui, ó. Pra gente... Eu botei 4,2 na Tudo bem, não tem problema, porque ali é difícil mesmo, porque tá entre os quadradinhos, né? Ô, professora, eu vou no banheiro, tá? Ah. Fechou, pessoal? Não. Tá. Ô, Sara, no exercício está dizendo que cada quadradinho vale 1 centímetro, certo? Aham. Na régua, não. É, por isso que a gente tem que ler o enunciado e seguir o que pede o enunciado. Eu terminei. Tá bom. Vamos esperar o pessoal terminar, com calma. Mas vocês entenderam, a gente fez juntos, tá? Ou tem alguma dúvida em relação a esse exercício? Ele é bem importante, esse exercício. Ele classificou os triângulos em relação aos lados e em relação aos ângulos. Se alguém tiver dúvida, por favor, me fale que eu explico de novo. Certo? Um bom exercício para treinar isso aqui, domingo, quando vocês não tiverem nada para fazer, vocês podem fazer o exercício de número 3, da página 44, que mostra aquele mosaico ali, ó. É um mosaico que foi construído com vários triângulos. Então, ele pede para vocês identificarem. Então, por exemplo, lá, vamos supor, número 4, é isósceles e retângulo. Olhem lá a página 44. Isósceles e retângulo é o número 4. Aonde tem um triângulo isósceles, ou seja, dois lados iguais, e retângulo com ângulo reto? Aqui, ó, ele, ó. Então, botando um númerozinho neles, conforme a classificação de medidas e conforme os ângulos, ok? Então, façam com calma isso depois. Agora, a gente vai ver quadriláteros, tá? O que é quadriláteros mesmo? É um polígono. São os polígonos com 4 lados. Isso, um polígono com 4 lados. Muito bem. Deixa eu apagar isso aqui. Polígono com 4 lados são os quadriláteros, tá? Então, aqui, olhando aqui, ó, quantas peças desse quebra-cabeça tem a forma de quadriláteros? Temos que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 8 peças. Aqui tá marcado com meus numerozinhos. Vocês conseguem enxergar aqui, ó. 1, 2, 3, 8. 4. E daí eu tenho 2 de cada lado, porque isso aqui é uma peça simétrica, né? Certo? Tem 4. Tem 8 peças de formato de 4 lados. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver quem é que está riscando. Só um pouquinho que eu consigo ver aqui quem é que está fazendo esse negócio aqui. Que eu vou descontar do T2.
Tá bom. Deixa eu apagar. Ficar mais uma vez, fica com 0 no T2. Vamos lá. Quem? Pessoal, vamos lá. Note que há quadriláteros com diferentes formas. Então, um quadrilátero não necessariamente precisa ser um quadrado, um retângulo. Vamos observar semelhanças e diferenças entre eles para classificá-los e estudar suas propriedades. Okay? Um critério usado para a classificação dos quadriláteros é o paralelismo de seus lados. Então, trapézios são os quadriláteros que têm somente um par de lados opostos paralelos. Paralelogramos são os quadriláteros que têm 2 pares de lados opostos paralelos. E também tem outros quadriláteros que não têm lados paralelos. Então, a gente pode ver aqui os trapézios. Trapézios têm somente um par de lados opostos, tá? Os paralelogramas têm 2 pares opostos, tá? Quando quer dizer que tem 2 lados opostos paralelos, é que tem a mesma medida, tá? Ó, o quadrado são as mesmas medidas dos lados opostos. Os lados opostos são assim, ó. Esse lado é oposto a esse. Esse lado é oposto a esse. Esse lado é oposto a esse, tá? Então, quando tem 2 pares de lados opostos e estão paralelos entre si, ou seja, não se encontram, são paralelogramos. Quando tem só um par de lado oposto, é trapézio, um par de lado oposto paralelo. E quando não tem nenhum, também a gente pode dizer que são quadriláteros, mas não tem uma classificação. Correto? A gente pode também, pessoal, Misericórdia. classificar os paralelogramos em retângulos. Por quê? Porque aqui nos paralelogramos retângulos, a gente pode observar o quê? Um ângulo reto, não é? Opa! Vocês podem fazer aí no de vocês. Aqui a gente vê 4 ângulos retos, um em cada cantinho, tá? Um em cada cantinho a gente vê o ângulo reto. Tá? E aí por diante. Façam aí, para vocês saberem. Então, retângulos é quando a gente tem um paralelograma que tem 4 ângulos retos, certo? Ângulo reto, lembrando, é aquele ângulo de 90 graus, certo? Ok. Quando a gente tiver um losango, são os que têm as 4 medidas iguais, tá? Então, são paralelogramos que têm lados com a mesma medida, ou seja, eu tenho 4 lados iguais. Então, quando eu tenho 4 ângulos retos iguais, é paralelogramo retângulos. Quando eu tenho lados iguais, os quadriláteros, eu tenho um losango. Losango. E quando eu não tenho nenhuma características especiais, a gente chama de paralelogramo mesmo e não tem nenhuma classificação específica. Ok? Certo? Dúvidas? Ok. O quadrado é um paralelograma. Qual dessas classes aqui de cima ele pertence? Ao retângulo. Ao retângulo. E ao losango. E ao losango. Eu posso ter um losango com 4 medidas iguais, que é um quadrado também, só que ele está virado. Tá? Então, o quadrado pertence a 2 classes. Ele é um retângulo, porque todos os ângulos são retos, e também é um losango, porque tem os 4 lados iguais, os 4 lados congruentes. Certo? Então, escrevam aí. Com minha irmã, né?
Devagar. Oi? Escrevam aí no livro de vocês. O quadrado pertence a duas classes. Ao retângulo, porque tem os 4 ângulos retos, e ao losango, porque tem os 4 lados iguais, ou os 4 lados congruentes. Certo? Estou esperando vocês copiarem aqui a resposta do quadro da bolinha, tá, pessoal? Peraí. Preencham o livro, não deixa nada em branco, que os nossos livros, nem o CA, nem o didático pode estar em branco. Que tem tudo. Depois fala assim, bem importante, ó. Quadrados, tudo que tá importante é dentro desses quadradinhos azuis aqui, ó, grifados em azul. Daí vocês põem mais uma setinha aqui para mostrar que é importante. Quadrados são paralelogramos que têm lados com a mesma medida. Então, a gente também pode dizer que eles são losangos. Os quadrados têm 4 ângulos retos, logo também são retângulos, que foi essa conclusão que a gente chegou aqui em cima, tá? Então, baseado nisso, ó, retomando a imagem lá do quebra-cabeça, me falem quais são o número das peças que tem forma de paralelogramo. Baseado nessa informação ali que a gente viu. O número 6. Isso. O 11. Sim. O 6, o 11. O 10 e o 12, não é? É. O 10 e o 12. Professora, a senhora pode ir um pouquinho para baixo? Oi? A senhora pode ir um pouquinho para baixo? Sim. Por Aqui? isso que eu tirei print. Tá bom. Passam lá do trapézio. Quais são os trapézios que tem ali? 7, 8, 4 e 5. Isso. Depois os paralelogramos. Losangos e retângulos. Quais são as figuras que são losangos e retângulos? Trapézios. Certo? Então, conforme foi dito, os paralelogramas que a gente consegue ver nessa peça aqui são o 6, o 10, olha cá, o 6, o 10, o 11 e o 12. O 6 e o 11 são os mesmos, né? O 10 e o 12 também. Dos trapézios. 4, 5, 7, 8. 4, 5, 5, 8. 7, 8. e 8. Onde é que tá o 8? Aqui, outro trapézio aqui, ó. Paralelogramos, 6 e 11, são losangos, ou seja, tem as mesmas medidas. E os retângulos, quem são? 6 e 11. 6 e 11. Também. 6 e 11 também. Isso. Muito bem. E retângulo 6 e 11. Ok. Pessoal, para casa, além dos exercícios que eu vou passar no ClassUp do CA, sobre o que a gente já fez até agora, triângulos e quadriláteros, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício aqui do material de apoio, ó, onde vocês vão recortar lá na página do material de apoio, tá? E vão responder essa questão aqui e da página 46. Que página do material do apoio? Oi?
Que página do material de apoio? Daí no material de apoio, vocês vão lá e procurem a página 45, que é o que a gente está fazendo. Deixa eu Achei. pegar aqui. Já estou pegando o meu para falar para vocês. Oh, Eu já achei. Já achei. sim, é muito difícil achar. É bonitinho. É, aqui, ó. Página 40. Sempre vai dizer assim, ó, capítulo 5, página 45, quadriláteros. É isso aqui, ó, que vocês vão pegar lá. Tá na página 5, lá do material de apoio. Olhem bem aqui para vocês poderem fazer o dever. É isso aqui que vocês vão usar. Certo? Eu já achei. Certo. Ó. Pessoal, cuidem para não arrancar a folha inteira, que depois, quando a gente chegar na página 48 e na página 53, a gente vai usar aqueles de baixo. Então, às vezes, a pessoa vai, arranca a folha inteira, e daí o que que acontece? Quando vai precisar usar depois, não tem mais, ok? Então, recapitulando, o dever de casa vai ser esse exercício e os da página 46, mais os do CA que eu vou passar, ok? E daí acabou a nossa aula, certo? Vamos fazer uma foto? Não, Vamos ou não vamos? posso, Sora. Oi? Não posso. Tá bom, então se vocês não querem, tudo bem, não tem problema. Pessoal, eu desejo um bom final de semana para vocês. Pra você também. E até segunda, tá bom? Tá, tchau. Tchau. Até segunda. Tchau. Tchau, tchau.